Esta é a disciplina MTM 7305 de História da Matemática. E a partir de hoje vamos introduzir uma nova série de vídeos que eu decidi chamar Entre Letras e Números, que são dicas de leitura relacionadas à história da matemática. Então eu vou falar de alguns livros que eu gosto, alguns livros que eu já li e que eu acho interessante que todo estudante de matemática possa se interessar e ler algum dia. O primeiro livro que eu vou falar é sobre o último teorema de Fermat. O autor é Simon Singh e tem várias edições em português, a última de 2014. Esse livro conta basicamente a história, como o próprio nome diz, do último teorema de Fermat, as tentativas históricas de se resolver, fracassadas, obviamente, e basicamente se concentra na história de um homem, de um matemático, Andrew Wiles, que é um matemático inglês que trabalha em Princeton, e ele foi o responsável por provar a conjectura de Taniyama-Shimura. Ora, o que tem a ver a conjectura de Taniyama-Shimura com o último teorema de Fermat? Pois é, a conjectura de Taniyama-Shimura é uma conjectura que relaciona curvas elípticas com formas modulares. Então, ele basicamente diz que toda curva elíptica é uma forma modular. E por que isso tem a ver com o teorema de Fermat? Porque um matemático chamado Frey, ele conseguiu construir uma curva elíptica, e esta curva elíptica assim, se existisse uma solução inteira de x a n mais y a n igual a z a n, que é a equação diofantina básica que deu origem ao último teorema de Fermat. Basicamente, o último teorema de Fermat diz que não existem soluções inteiras para uma equação desse tipo para n maior do que 2. Então, se existisse uma solução, ele construiria uma curva elíptica que não era modular. Então, se a conjectura de Taniyama-Shimura, que de que toda curva elíptica era modular, fosse verdadeira, então a curva elíptica de Frey não seria possível, ela seria uma curva que, na verdade, não existiria, e, portanto, isso confirmaria o fato de que não existiriam soluções para a equação x a n mais y a n igual a z a n, soluções inteiras não triviais, porque zero, se você colocar 0 e 1, 0, 1, 0, o 0, 0, 0, essas são soluções triviais. Quer dizer, 0, 1, 1, ou 0, 0, 0, ou 1, 0, 0, essas são soluções triviais e, obviamente, todo mundo sabia que as soluções tinham. Então, estou falando de soluções não triviais. Bom, eu vou ler dois textos aqui que eu gosto muito. O primeiro que diz respeito a quando Andrew Wiles descobriu que solucionando o teorema de Taniyama-Shimura, provando a conjectura de Taniyama-Shimura, que naquele tempo era conjectura, mas aí virou um teorema porque ele provou que era, fosse verdadeiro, então ele começou a estudar para isso. Então, aí tem um pedaço que começa assim. Na virada do século, o grande lógico David Hilbert foi perguntado se ele nunca tentou provar o último teorema de Fermat. E ele respondeu: antes de começar, eu teria que pôr pelo menos 3 anos de estudo intensivo, e eu não tenho muito tempo para dedicar a uma provável falha. Wiles, ele sabia que para ter alguma chance de achar uma prova, ele primeiro teria que imergir completamente no problema, mas, diferente de Hilbert, ele estava preparado para tomar esse risco. Ele leu todos os jornais mais recentes e manipulou com todas as últimas técnicas, sempre assim, manipulou com as últimas técnicas de novo e de novo, até que ele se tornou como uma segunda natureza para ele, pegando
armas necessárias para a batalha à frente, que a batalha à frente requeriria, Wiles despendeu os 18 meses seguintes familiarizando-se com toda parte de matemática que poderia ser aplicada ou que poderia ser derivada dos tópicos curvas elípticas e formas modulares. Então, isso é o começo da aventura dele, que é um exemplo para todos nós matemáticos, no sentido que, se queremos realmente ter sucesso na resolução de algum problema matemático profundo, primeiro nós temos que nos imergir completamente nas técnicas. É como uma musculação. Nós temos que nos tornar fortes, nos tornarmos assim, hábeis e ágeis nos truques e nas técnicas relativas ao problema que a gente quer resolver. Isto faz parte para qualquer problema de matemática que a gente gostaria de aplicar. E aí, no final, o Andrew Wiles passou 7 anos da vida dele estudando o problema. Ele anunciou uma prova que depois se revelou que tinha um erro num passo da demonstração, e ele gastou mais 2 anos da vida dele tentando reformular aquele pedaço. E aí tem um momento que ele consegue. E aí ele... aqui tem o seguinte trecho. Foi um momento de inspiração que Wiles jamais esqueceu. Como ele reconta esses momentos, a memória é tão forte que ele é movido às lágrimas. Foi tão indescritivelmente bonito, que foi tão simples e elegante, eu não podia entender como eu não percebi isto. E eu simplesmente parei e fiquei olhando em completo descrédito por 20 minutos. Então, durante o dia, eu andei pelo departamento e ia e voltava à minha mesa, olhando para ver se ainda estava lá. E ainda estava lá. Eu não pude me conter. Eu estava tão alegre, tão excitado, e foi o momento mais importante da minha carreira. Nada que eu venha a fazer vai significar tanto quanto aquilo. Então, esse foi o momento em que ele resolveu finalmente o problema. E a frase, o que me interessa nesse parágrafo é a frase, ainda estava lá. Porque às vezes a gente faz contas e a gente acha que demonstrou alguma coisa, a gente acha que resolveu um problema, mas aí depois a gente olha de novo e fala, ah não, eu cometi um erro aqui ou acolá. Então, essa frase de ainda estava lá significa, você acha que fez a coisa, tá super animado? Vai dar uma volta, toma um café e volta lá. Dá uma checada para ver se você não cometeu nenhum erro, para ver se é aquilo mesmo. E faz isso algumas vezes até você se convencer de que aquilo realmente é verdade, que aquele resultado foi realmente atingido. Então é basicamente esta ideia que ele passou, quer dizer, quando você chega ao final do seu desafio, quando você realmente consegue provar aquilo que você queria, então é um momento que você tem que parar e verificar com toda cautela se aquilo realmente estava lá de fato. Então esse é o primeiro livro, O Último Teorema de Fermat, de Simon Singh. Vamos para o próximo. O próximo é o Romance das Equações Algébricas, de Gilberto Geraldo Garbi. É da editora Livraria da Física, tem essa edição de 2010, eu tenho uma edição mais antiga. O Gilberto Garbi, ele nasceu em 1944, é engenheiro eletrônico pelo ITA e sua carreira de executivo de empresas de telecomunicações por mais de 2 décadas afastou-o do ensino de matemática. Mas ao retornar com esse livro,
reunindo verdadeiras delícias da álgebra, ele comprova que do primeiro teorema um matemático nunca se esquece. Atualmente é presidente da NEC do Brasil. Então, quando o livro foi escrito, né? Então, deixa eu ler só um trecho que me pareceu interessante, já que eu quero falar sobre livros, então alguns trechos que são assim marcantes. Embora não seja esta a imagem que deles faz o público leigo, os grandes gênios, felizmente, foram ou são seres humanos como os demais, com qualidades, defeitos, paixões, fraquezas e tudo aquilo que nos caracteriza como pessoas. Este fato elementar, mas tantas vezes esquecido, explica por que na história da ciência não foram raros os choques entre dois talentos, quase invariavelmente em torno de disputas cuja essência eram vaidades ou outros sentimentos menos elevados. Então aqui ele está falando sobre a disputa entre Cardano e Tartaglia, que é uma disputa sobre a não que o Cardano tenha roubado a resolução de Tartaglia da equação de terceiro grau, mas Tartaglia tinha contado para o Cardano a solução, mas tinha feito prometer que nunca publicaria. E isso não aconteceu. Por quê? Porque Cardano descobriu que Tartaglia não tinha sido o primeiro a inventar tal solução, e na verdade essa solução já havia sido inventada antes por Scipione del Ferro. Então, com isso, ele se sentiu desobrigado de cumprir a sua promessa a Tartaglia e publicou em seu livro Ars Magna a solução das equações de terceiro grau. Essa é basicamente toda a história, que é um imbróglio sobre duas figuras de personalidade forte e que figuras geniais, um gênio matemático, mas que estava fora do meio acadêmico. O Tartaglia não era um professor, não era um acadêmico, e Cardano, este sim, um polímata da Renascença e um professor cultuado dentro da Universidade de Bolonha. Então, duas personalidades fortes, dois homens geniais e que tinham intenções bem prosaicas a respeito dos seus trabalhos. Então esse também é um livro muito interessante, fala não só desses homens, mas ele chega até Galois e chega até a história da matemática moderna. Então é um livro interessante de um autor brasileiro que também não é um acadêmico em matemática, mas que o seu interesse pela matemática como um leigo o levou a escrever um livro muito bem escrito e que é, num certo sentido, uma pérola da literatura matemática em português. O terceiro livro que eu vou falar é esse aqui, Infinitesimal, a teoria matemática que mudou o mundo. Então deixa eu ler aqui. A afirmação de que uma reta contínua é composta de distintas e infinitas partes minúsculas é uma proposição aparentemente simples e inocente para nós. No entanto, a doutrina dos infinitesimais teve o poder de abalar as fundações do início do mundo moderno. Julgados e condenados pela Companhia de Jesus no século XVII, os infinitesimais foram banidos dos círculos matemáticos, dando início a uma luta política, intelectual, religiosa e que varreria a Europa com furor. Nesse livro premiado, o autor Amir Alexander traz à tona este episódio determinante da história da ciência para mostrar como o conceito resistiu às determinações profundamente arraigadas dos jesuítas, tornando-se o alicerce do cálculo e da matemática moderna. Do Palácio Papal em Roma aos salões da Royal Society em Londres, dos sangrentos campos de batalha das guerras religiosas na Europa, às cidades imperiais da Alemanha, Amir Alexander recria com grande vivacidade o cenário e os personagens dessa violenta disputa, com fileiras de combate claramente dispostas. De um lado, os que abraçaram os infinitesimais como a chave para o avanço científico a uma sociedade mais tolerante, incluindo Galileu, Isaac Newton, John Wallace,
de outro, as forças de ordem, hierarquia e regras imutáveis, sob a influência de Thomas Hobbes, Cristóvão Clavius e outros pensadores e cientistas soberanos. Nesta batalha de vida ou morte havia muito mais em jogo do que um obscuro conceito matemático. O mundo nunca mais seria o mesmo depois dos infinitesimais. Então, a gente vê que muitas vezes a história, os conceitos teóricos, conceitos que têm a ver com a matemática, que a gente pensa que, isso é totalmente abstrato, eles, na verdade, têm uma intersecção com conceitos que tangem algumas concepções filosóficas e religiosas e, portanto, podem ser consideradas como ameaçadoras para um certo ponto de vista preponderante numa determinada época da humanidade. Então, o conceito de infinitesimal trouxe grandes querelas entre Galileu e os seus discípulos, como Cavalieri, Torricelli e a Companhia de Jesus, que dominava basicamente a hierarquia, a alta hierarquia da Igreja Católico-Romana da Itália no século XVI. Então, esta é a história, uma história complicada, cheia de nuances, cheia de detalhes interessantes e que leva a perceber que a matemática, sim, é uma ciência humana e muito humana. Vamos falar um pouco também de ficção, porque nem tudo eu falei desses 3 livros, que são livros considerados de não ficção, que contam histórias sobre desenvolvimentos da matemática e então eles são considerados não ficção. Mas também a ficção muitas vezes nos ajuda a entender a matemática e nos ajuda a levar em conta a beleza recôndita por trás da matemática. Então vou começar a ler esse pequeno trecho antes de falar do livro e do autor. Em nome de Alá, clemente e misericordioso, voltava eu, certa vez, ao passo lento do meu camelo, pela estrada de Bagdá, de uma excursão à famosa cidade de Samarra, nas margens do Tigre, quando avistei, sentado numa pedra, um viajante modestamente vestido que parecia repousar das fadigas de alguma viagem. Dispunha-me a dirigir ao desconhecido salam trivial dos caminhantes quando, com grande surpresa, ouvi levantar-se e pronunciar vagarosamente 1.423.745. Sentou-se em seguida e quedou em silêncio a cabeça, apoiada nas mãos como se estivesse absorto em profunda meditação. Parei a pequena distância e pus-me a observá-lo como faria diante de um monumento histórico dos tempos lendários. Momentos depois, o homem levantou e novamente, com voz clara e pausada, enunciou outro número igualmente fabuloso: 2.321.866. E assim, várias vezes, o esquisito viajante pôs-se de pé, disse em voz alta o número de vários milhões, sentando-se em seguida na pedra tosca do caminho. Sem poder refrear a curiosidade que me espicaçava, aproximei-me do desconhecido e, depois de saudá-lo em nome de Alá, a ele, a oração e a glória, perguntei-lhe a significação daqueles números que só poderiam figurar em gigantescas proporções. Forasteiro, respondeu o homem que calculava, não censuro a curiosidade que te levou a perguntar a marcha de meus cálculos e a serenidade dos meus pensamentos. E já que soubesse ser delicado no falar e no pedir, vou atender ao teu desejo. Para tanto, porém, preciso contar-te a história da minha vida. Então, esse é o primeiro capítulo do livro O Homem que Calculava, de Malba-Tahan. Malba-Tahan, na verdade, se chamava Júlio César de Melo e Souza, um homem que nasceu
no interior de São Paulo, e estudou no Rio, foi um grande escritor e também um professor de matemática. Ele se dedicava mais à matemática recreativa. Esses problemas que a gente faz para falar numa roda de amigos, numa mesa de bar e desafiar os colegas com aqueles desafios lógicos e que são ao mesmo tempo simples e não triviais. Este é Malbatarran, um brasileiro notável que inventou para si um personagem, porque Malbatarran, num certo sentido, era um personagem que ele incorporou como sendo um escritor árabe de contos do Oriente Médio, e ele levou esse nome e esse alter ego aos limites e foi muito premiado. Esse próprio livro O Homem que Calculava recebeu muitos prêmios literários no Brasil e, e certamente Malbatarran é um escritor que deve ser celebrado, sim, pelos matemáticos. Muito embora sua matemática seja simples, seja elementar, ele não foi um matemático profissional no sentido que nós reputamos hoje em dia, que demonstrou grandes teoremas complexos sobre alguma teoria matemática. Mas ele foi um homem que soube escrever com simplicidade, beleza e destreza e levar a matemática para o homem comum, para o homem leigo. Esse livro, O Homem Calculava, é um livro que qualquer um, seja qual seja a formação, qual seja o seu nível de escolaridade, pode ler e pode se interessar por coisas belas, por coisas interessantes da matemática. Então, estou aqui recomendando um livro que marcou minha infância. A primeira vez que eu o li, eu era um adolescente. Não li esta versão, mas li uma versão muito mais antiga, uma edição antiga da década de 50 que meu pai tinha, e foi um livro que me convenceu de como a matemática pode ser realmente bonita e poética. Na mesma direção, vou falar sobre o último livro, que é também um livro de ficção, Tio Petrus e a Conjectura de Goldbach. Vou ler também um pequeno trecho aqui da aba de leitura. Toda família tem uma ovelha negra, e na família Papa Christus, esta ovelha chama-se Petrus. Já na meia-idade, vive recluso nos arredores de Atenas, dedicando-se exclusivamente à jardinagem e ao xadrez. Quase um ermitão, sem vida social, sem amigos, sem interesses. Entretanto, apesar do seu isolamento, é tratado não só com desdém, mas com autêntica repulsa por seus irmãos, prósperos negociantes. É considerado o retrato acabado de um dos fracassos da vida. Um jovem sobrinho acaba se interessando por aquela figura que, aos seus olhos, é simpática e despretensiosa. Ainda que claramente Petrus não seja um homem de sucesso, não explicaria tanta antipatia e revolta, quase vergonha por parte da família. Finalmente, esse sobrinho, que é o narrador do livro, mas em momento algum é nomeado, decide desvendar os mistérios que cercam o passado daquele tio. Descobre que Petrus Papacristos nada teve de pacato, nem de tranquilo, muito menos de despretensioso. Tio Petrus, ele se dá conta surpreso, chegou um dia a ser um importante professor de matemática. Mais do que isto, chegou a ser considerado um matemático brilhante e, como gênio da matemática, foi audacioso e imprudente o suficiente para apostar toda a sua carreira e, de certa forma, toda a sua vida na resolução de um problema que tem desafiado as tentativas e demonstrações por mais de 2 séculos, a conjectura de Goldbach. Considerado um dos três mais difíceis enigmas da matemática moderna, juntamente com o Teorema de Fermat, que já falamos sobre ele, que já foi resolvido por Andrew Wiles, e a hipótese de Riemann, esse continua sendo um problema em aberto.
A conjectura foi enunciada numa carta que o prussiano Christian Goldbach escreveu em 1742 para Leonhard Euler, o famoso matemático suíço, e diz que todo número inteiro par maior que 2 pode ser representado como a soma de dois números primos. Infelizmente, essa demonstração, se é que existe, nunca apareceu na carta, e depois disso, até hoje, ninguém conseguiu prová-la. A fascinação do jovem sobrinho pelo tio e por sua busca impossível e romântica em contraponto ao seu pai, um pragmático homem de negócios cujo lema é: o segredo da vida é traçar metas alcançáveis, dá o tom desse romance sobre a aventura intelectual, o orgulho de um gênio e a paixão pela matemática pura. Também uma história sobre a rivalidade, antagonismo e o senso de fracasso iminente que ronda os que perseguem objetivos impossíveis. Tio Petrus ora parece atrás de um monstro terrível, ora confunde-se com um Dom Quixote debatendo-se contra moinhos de vento. A busca em que Petrus se envolve o põe em contato com alguns dos mais importantes matemáticos do século, os teóricos de Cambridge, Geoffrey Hardy e John Littlewood, e o prodígio indiano Ramanujan, o jovem Alan Turing e o lógico Kurt Gödel. São personagens do livro, mas sua luta é tão solitária quanto obstinada, e no fim parece vã, até que uma confrontação definitiva com o sobrinho revela a Petrus, uma vez mais, a beleza misteriosa da matemática. Então, esse é um livro interessante, que é um romance, que é ficção, obviamente, mas que traz em si uma aventura quase que de detetive, de você ir atrás de uma pessoa cujo seu único defeito foi tentar abarcar o impossível, tentar resolver um problema que tinha derrotado gênios como Leonhard Euler, entre outros. Então, na matemática, sim, existem problemas difíceis e problemas muito difíceis. É claro que a gente pode, sim, tentar resolver, tentar dar alguma luz a um problema, mesmo que não resolva. A própria conjectura de Goldbach levou a desenvolvimentos interessantes na matemática. E isto em si já são progressos que valem a pena ser estudados e serem trabalhados. Mas sempre devemos ter em mente que a nossa carreira ela tem que ter momentos de extrema audácia, de extrema de irmos atrás do impossível, mas também de termos metas bem possíveis, bem alcançáveis, para mantermos o dia a dia de nossa pesquisa matemática, de nossa atividade comum como professores e pesquisadores, nós que abraçamos esta carreira da matemática. Portanto, Tio Petrus e a conjectura de Goldbach é uma história emocionante sobre um problema igualmente emocionante da matemática que nos comove como um todo. Voltaremos com outros vídeos, também com outras dicas de leitura ao longo do semestre. Eu gostaria que a nossa disciplina de História da Matemática servisse, sim, para o enriquecimento cultural, o enriquecimento intelectual nosso, não somente aprendermos algumas coisas da história, mas também que a gente possa se envolver com livros, porque quando você vê outra pessoa escrevendo com destreza, escrevendo com fineza, ao seu próprio raciocínio, a sua própria maneira de se expressar, sua própria maneira de pensar e de colocar as verdades matemáticas também se torna mais refinada, se torna mais elegante, se torna mais, assim como podemos dizer, se torna chique. E eu acho que o matemático deve também ter
essa busca por essa elegância, por essa beleza na sua maneira de falar, de explicar e de escrever matemática. Com isso eu encerro. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima.